Um símbolo milenar, dois triângulos entrelaçados, um enigma que atravessa gerações. Você já parou para pensar no verdadeiro poder escondido por trás da estrela de Davi? Para muitos, ela é apenas um ícone religioso. Mas e se eu te dissesse que suas origens são muito mais obscuras do que se imagina? E que esse símbolo carrega segredos que nem mesmo a história conseguiu apagar? Em 2011, arqueólogos descobriram, em escavações nas antigas ruínas de Megido, em Israel, um mosaico datado do século III d.C., onde a estrela de Davi aparecia ao lado de símbolos pagãos. Esse achado abalou as teorias tradicionais sobre suas origens. Afinal, o que fazia um símbolo associado ao povo judeu entre inscrições não bíblicas? Estaria a estrela ligada a rituais antigos? Ou teria sido um símbolo de poder muito antes de Davi? E mais, por que esse mesmo desenho aparece em culturas tão distantes entre si? Dos templos indianos aos manuscritos medievais europeus? Neste vídeo, vamos viajar por séculos de história, atravessar tradições religiosas, mergulhar em interpretações místicas e desvendar os segredos que tornaram a estrela de Davi um dos símbolos mais enigmáticos do mundo. Se prepare, o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como enxerga esse antigo emblema. Já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama explorar os mistérios bíblicos e históricos. Agora, vamos começar a desvendar o poder oculto da estrela de Davi. Poucos sabem, mas a origem da estrela de Davi é cercada de mistérios e contradições. Diferente do que muitos acreditam, a Bíblia não menciona diretamente a estrela como símbolo do rei Davi. Isso levanta a pergunta: de onde ela realmente veio? Alguns estudiosos sugerem que o símbolo teria surgido séculos antes do próprio Davi. Em antigas civilizações do Oriente Médio, onde o hexagrama, dois triângulos entrelaçados, era usado em rituais de proteção e como representação da união entre o céu e a terra. Mas então, como esse símbolo foi associado ao rei Davi? Uma teoria intrigante aponta para o período pós-exílio babilônico. Quando o povo de Israel retornou à sua terra, buscavam símbolos que representassem força e identidade. A estrela de 6 pontas, já utilizada em culturas vizinhas, teria sido reinterpretada como um escudo espiritual. Daí o nome Escudo de Davi, Magem David. No entanto, documentos antigos mostram algo ainda mais curioso. Em manuscritos do século III, a estrela aparece não apenas em contextos judaicos, mas também em textos alquímicos e cabalísticos, associada à ideia de equilíbrio universal, o masculino e o feminino, o espiritual e o terreno. E aqui surge um ponto crucial. Teria o rei Davi realmente usado esse símbolo em batalhas? Ou sua associação surgiu séculos depois como parte de uma tradição esotérica? Essas dúvidas só aumentam quando arqueólogos encontram vestígios da estrela em regiões onde o judaísmo nunca teve forte influência. Coincidência? Ou existe um elo perdido na história desse símbolo? Se a Bíblia não cita diretamente a estrela de Davi, por que ela se tornou um dos símbolos mais poderosos ligados ao povo de Israel? A resposta pode estar escondida nas entrelinhas dos textos sagrados e em antigas interpretações espirituais. Embora o hexagrama não seja mencionado pelo nome, o conceito de equilíbrio e proteção divina está presente em diversas passagens. A estrela, com seus 2 triângulos entrelaçados, representa a união do que está em cima com o que está embaixo. Uma alusão clara à conexão entre o homem e Deus, o terreno e o celestial. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Alguns estudiosos veem nos triângulos sobrepostos o retrato da relação entre os reinos espiritual e material. O triângulo apontando para cima simbolizaria a busca do homem por Deus, enquanto o triângulo invertido representaria a presença de Deus descendo até a humanidade. E há uma curiosidade pouco conhecida.
O número 6, representado pelas 6 pontas da estrela, é considerado na tradição judaica como o número da criação. Afinal, o mundo foi criado em 6 dias. No centro da estrela, o espaço vazio simboliza o próprio Criador, invisível e eterno. Mas há um ponto que intriga historiadores e teólogos. Algumas interpretações sugerem que a estrela de Davi foi usada como um símbolo de guerra espiritual. A ideia era que quem a portasse estaria protegido contra forças malignas. Não por acaso, em tradições cabalísticas, o hexagrama é visto como um escudo capaz de repelir energias negativas. Mas isso levanta uma questão. Seria a estrela de Davi apenas um símbolo de fé ou um verdadeiro artefato de poder espiritual? E se eu te dissesse que na Cabala, a vertente mística do judaísmo, a estrela vai muito além do que parece? Ela não seria apenas um desenho geométrico, mas um mapa de forças cósmicas. Se até aqui a estrela de Davi parecia apenas um símbolo de identidade e proteção, a Cabala, o lado místico do judaísmo, revela um universo ainda mais profundo escondido em suas linhas geométricas. Para os cabalistas, nada na estrela de Davi é aleatório. Cada linha, ângulo e ponto carrega um significado espiritual. O hexagrama é visto como um poderoso diagrama cósmico, representando a perfeita harmonia entre opostos. O céu e a terra, o espírito e a matéria, o visível e o invisível. Os 2 triângulos entrelaçados não simbolizam apenas a conexão entre o homem e Deus, mas também a luta constante entre as forças de luz e trevas. O triângulo voltado para cima representa o fogo, a masculinidade, o impulso espiritual. Já o triângulo voltado para baixo simboliza a água, a feminilidade e a receptividade. Quando unidos, criam um equilíbrio absoluto, a essência do que os cabalistas chamam de Tiferet, o ponto central da harmonia divina. Mas há algo ainda mais intrigante. Em textos cabalísticos antigos, o hexagrama era usado em rituais secretos para invocar proteção espiritual, não como um amuleto comum, mas como um portal simbólico, capaz de alinhar quem o portava com forças superiores. A disposição das 6 pontas ao redor do centro representava as 6 direções do espaço: norte, sul, leste, oeste, cima e baixo, com o centro simbolizando o coração do universo, onde tudo converge. Existem registros de que antigos místicos traçavam a estrela de Davi durante meditações para canalizar energias divinas e alcançar estados elevados de consciência. Era mais do que um símbolo, era uma ferramenta espiritual. No entanto, a Cabala também alertava. A estrela carregava um poder dual. Assim como poderia ser usada para proteção e equilíbrio, também poderia ser manipulada para fins obscuros, dependendo da intenção de quem a utilizava. E aqui surge uma questão perturbadora. Será que parte dos mistérios envolvendo a estrela de Davi se deve ao seu uso em práticas esotéricas ocultas? Mas o que surpreende ainda mais é que esse mesmo símbolo, que se tornou um emblema central na tradição judaica, aparece em outras culturas e religiões antigas, muito antes de ser conhecido como Estrela de Davi. Escavações arqueológicas revelaram o hexagrama gravado em templos indianos, inscrições egípcias antigas e até em ruínas mesopotâmicas. Para essas culturas, o símbolo não tinha qualquer relação com o rei Davi, mas já carregava um peso místico impressionante. Na Índia, por exemplo, o hexagrama é conhecido como o Shatkona, um antigo símbolo que representa a união do divino masculino, Shiva, com o divino feminino, Shakti, criando o equilíbrio perfeito do universo. Para eles, o encontro dos triângulos forma o ponto de criação, o centro de tudo. No Egito Antigo, pesquisadores encontraram variações do hexagrama em tumbas e templos, onde era associado à harmonia cósmica e ao ciclo de nascimento e renascimento.
Alguns estudiosos acreditam que a estrela funcionava como um selo de proteção espiritual, colocado em locais considerados sagrados. Mas talvez o fato mais intrigante esteja na alquimia medieval. Durante o período europeu da Idade Média, o hexagrama surgiu em manuscritos alquímicos, como o selo de Salomão, um símbolo usado para representar a fusão dos elementos opostos, fogo e água, espírito e matéria. Em rituais alquímicos, acreditava-se que o hexagrama era a chave para a criação da pedra filosofal, o lendário objeto capaz de conceder imortalidade. Mas isso levanta uma pergunta desconcertante. Será que o símbolo foi incorporado ao judaísmo por influência dessas tradições antigas? Ou existe uma conexão ancestral entre todas essas culturas? Há também registros em tradições islâmicas antigas, onde o hexagrama foi usado em amuletos e manuscritos místicos. No século XIII, em alguns reinos árabes, o símbolo era chamado de selo dos profetas, carregando um significado espiritual de proteção. Essa presença universal sugere que a estrela de Davi carrega um significado atemporal, um arquétipo gravado na consciência humana muito antes de se tornar um emblema judaico. Mas nem todos veem a estrela como um símbolo sagrado ou neutro. Há quem acredite que ela tenha sido usada em rituais obscuros, alimentando séculos de polêmicas e teorias conspiratórias. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. No próximo tópico, você vai descobrir as curiosidades mais sombrias e as polêmicas que transformaram a estrela de Davi em um dos símbolos mais debatidos da história. Uma das curiosidades mais intrigantes está na sua adoção pelo movimento sionista no século XIX. Em 1897, a estrela foi escolhida como emblema da primeira conferência sionista, marcando a luta pela criação de um Estado judeu em Israel. Mas essa escolha levantou um questionamento. Por que um símbolo com raízes tão antigas e misteriosas foi abraçado com tanto fervor por um movimento político moderno? Teria algo mais por trás disso? Outro aspecto que não pode ser ignorado são as teorias conspiratórias. Ao longo do século XX, a estrela de Davi foi vinculada a ideias nefastas, especialmente com a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, que perseguiram os judeus com brutalidade, impuseram a estrela como um símbolo de humilhação durante o Holocausto. Curiosamente, essa mesma estrela, que os opressores associavam ao mal, foi ressignificada pelos judeus como um símbolo de resistência e superação. Isso cria uma polarização peculiar, onde o símbolo se torna tanto uma marca de sofrimento quanto um estandarte de força e sobrevivência. Mas a polêmica não para por aí. Em algumas culturas, a estrela de Davi foi acusada de ser um símbolo de magia negra ou até de conexões com sociedades secretas. No mundo da maçonaria, por exemplo, a estrela apareceu como parte de certos rituais, o que alimentou uma série de boatos e teorias esotéricas que associavam a estrela a práticas ocultas e até ao controle das forças cósmicas. E se, na verdade, o símbolo da estrela de Davi, com seu poder de união e equilíbrio, fosse mais do que apenas um objeto de fé ou política? E se ele fosse, de fato, uma chave para uma compreensão mais profunda da realidade, acessível apenas àqueles que dominam seus significados ocultos? Essas questões permanecem sem resposta definitiva e o mistério da estrela de Davi continua a fascinar, dividir e provocar. Será que estamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior e mais complexo? Talvez nunca saibamos a verdade completa. Após mergulharmos na história, nos mistérios espirituais e nas interpretações místicas, uma coisa fica clara. A estrela de Davi é muito mais do que um símbolo. Ela carrega um poder profundo e atemporal, que atravessa séculos, culturas e religiões.
De um símbolo de proteção espiritual a um emblema político, passando por suas associações com forças ocultas, a estrela se revela como um enigma, sempre nos desafiando a buscar mais, a entender mais. Será que tudo o que descobrimos é apenas o começo? Existem segredos ainda não revelados sobre a estrela de Davi, e talvez, com o tempo, possamos compreender melhor o seu verdadeiro poder. O que sabemos é que ela continua a influenciar e fascinar milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora chegou a sua vez de dar o próximo passo. Se você foi tocado por essa história e quer continuar explorando os segredos da Bíblia e das tradições espirituais, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Aqui, sempre vamos revelar o desconhecido, guiando você por jornadas de fé, história e mistério. Deixe seu comentário abaixo e me diga o que você acha que está por trás da verdadeira essência da estrela de Davi. Qual é o seu significado mais profundo para você? Estou curioso para saber sua opinião. Até a próxima, com mais mistérios para desvendar. Fique ligado, porque o conhecimento nunca para de crescer.